Dizer o nome Babilônia desperta imagens poderosas, uma cidade envolta em luxo, excessos e pecado, ídolos dourados, festas extravagantes e torres gigantescas que parecem desafiar os céus. Para alguns, Babilônia é a grande vilã das Escrituras. Para outros, um símbolo de corrupção, punido por forças divinas. Mas há também quem a veja como um dos maiores faróis da civilização antiga, menos um lugar onde leis, ciência e arquitetura floresceram como em poucos pontos da história. Então, qual dessas visões é verdadeira? Babilônia foi apenas uma cidade decadente, condenada pela própria arrogância, ou um centro extraordinário de realizações humanas, posteriormente transformado em um aviso moral? A realidade é muito mais complexa, menos e muito mais fascinante do que costuma ser ensinada. Por trás dos mitos e julgamentos morais, existe uma história rica em ambição, inovação, poder e propaganda. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma das cidades mais enigmáticas da antiguidade para entender como Babilônia se tornou, ao mesmo tempo, símbolo do pecado e berço da civilização. Bem-vindo à antiga Babilônia, menos onde as lendas são tão grandiosas quanto seus zigurates e a verdade repousa sob camadas de tijolos de barro. A ascensão da Babilônia, menos uma cidade moldada por barro e ambição babilônia, não nasceu lendária. Começou como uma cidade relativamente modesta, situada às margens do rio Eufrates, cercada por lama fértil e possibilidades. Sua ascensão começou no século XVIII a século, sob o governo de um nome que ecoa até hoje: Hammurabi. Sim, o mesmo Hammurabi, associado a um dos primeiros códigos de leis da história. A Babilônia desse período ainda não era o império monumental dos mitos posteriores, mas uma cidade em expansão, focada em ordem e organização. O Código de Hammurabi, gravado em basalto por volta de 1754 AC, 54 AC, reunia centenas de leis que regulavam comércio, propriedade, punições e relações familiares. A famosa noção de punição proporcional surgiu ali menos mais importante que isso, estava a ideia revolucionária de que a justiça deveria ser administrada pelo Estado, não pela vingança pessoal. Sob Hammurabi, Babilônia tornou-se um modelo de administração, irrigação e clareza jurídica. Sua população cresceu, assim como sua reputação. Artesãos, comerciantes, estudiosos eram atraídos para a cidade. Mas o que realmente tornou Babilônia poderosa foi sua localização. Situada entre os rios Tigre e Eufrates, no coração da Mesopotâmia, menos a terra entre rios, a cidade prosperou em uma das regiões mais férteis do planeta, onde algumas das primeiras cidades e sistemas agrícolas surgiram. Séculos depois, Babilônia alcançaria seu auge sob o reinado de Nabucodonosor II. Nesse período, a cidade foi completamente transformada. O governante não apenas sonhou com grandeza, menos ele a construiu. Ruas foram pavimentadas, muralhas reforçadas e monumentos erguidos em escala impressionante. Entre eles, destacava-se o Portão de Ishtar, uma entrada monumental revestida de azulejos azulados e decorada com figuras simbólicas de deuses protetores. E havia ainda a mais lendária de todas as construções, os jardins suspensos da Babilônia. Se realmente existiram menos, algo ainda debatido, teriam sido uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Terraços elevados, repletos de plantas exóticas, irrigados por sistemas engenhosos, possivelmente criados para agradar uma rainha saudosa de sua terra natal. Mas Babilônia não era apenas grandiosa em aparência. Era um centro intelectual. Seus estudiosos observavam os céus, registravam eclipses,
mapeavam o movimento dos planetas e estabeleceram bases matemáticas usadas até hoje. O sistema de tempo que divide o dia em 24 horas e a hora em 60 minutos vem diretamente dos babilônios, muito antes de virar mito. Babilônia já era uma maravilha da engenhosidade humana, menos uma cidade feita de barro, cálculos e sonhos que buscavam as estrelas. Babilônia, a perversa, mito, Bíblia e moralização, mas como uma cidade tão avançada se tornou o símbolo da decadência absoluta. É aqui que a história assume um tom mais sombrio. Em nenhum lugar a reputação de Babilônia é tão condenada quanto nos textos bíblicos, onde aparece como sinônimo de corrupção, idolatria e arrogância. Para compreender isso, é preciso enxergar Babilônia pelos olhos de seus inimigos. No século VI Alto Código, o Império Babilônico conquistou Jerusalém e levou milhares de judeus ao exílio. Um evento profundamente traumático. Arrancados de sua terra, forçados a viver sob um rei estrangeiro e cercados por práticas religiosas diferentes. Os exilados passaram a associar Babilônia a tudo o que odiavam: dominação, idolatria e soberba. Textos proféticos começaram a retratar a cidade como moralmente condenada. Séculos depois, escritos cristãos utilizariam Babilônia como metáfora para Roma, menos outro império poderoso, visto como corrupto. Assim, a cidade real foi lentamente transformada em um conceito simbólico. Babilônia deixou de ser um lugar físico e passou a representar o excesso, o orgulho e a punição divina. Histórias como a Torre de Babel, inspiradas possivelmente em zigurates reais como o Etemenanque, reforçaram essa imagem. O foco não estava na engenharia, mas na mensagem. A arrogância humana leva à queda. Esse retrato atravessou séculos, influenciando arte, literatura, cinema e música. Babilônia virou sinônimo de sistema corrupto, opressor e decadente. A ironia é que grande parte do que foi usado para condená-la, menos sua riqueza, grandiosidade e esplendor, era real. Ao demonizar Babilônia, seus críticos ajudaram a eternizá-la. O que raramente se menciona é que muitos dos chamados pecados eram apenas diferenças culturais. Os deuses babilônicos, seus rituais e crenças, faziam parte de uma cosmologia complexa, não de um culto à perversão. Com o tempo, a cidade real foi soterrada por camadas de lendas. Quanto mais distante ficava no tempo, mais fácil se tornava transformá-la em símbolo. Esse é o poder e o perigo do mito. Ele simplifica, moraliza e apaga nuances. A verdadeira Babilônia era muito mais contraditória e muito mais extraordinária. A vida cotidiana, menos o que os mitos não contam longe dos zigurates e das grandes narrativas, existia a vida real. Em seu auge, Babilônia abrigava centenas de milhares de pessoas, tornando-se uma das maiores cidades do mundo antigo. Era organizada, planejada, repleta de canais e rotas comerciais que ligavam diferentes regiões. Mercadores vendiam tecidos, especiarias e cerâmicas. Escribas registravam contratos e histórias em tabuletas de argila, usando escrita cuneiforme. Festivais religiosos celebravam deuses como Ishtar com música, dança e rituais menos. Mas também havia períodos de jejum e reflexão. Não era uma cidade de excessos constantes, e sim de ciclos, equilíbrio e tradição. As mulheres, embora longe da igualdade moderna, tinham direitos notáveis para a época. Podiam possuir propriedades, administrar negócios e até iniciar divórcios em certos casos. Crianças de famílias ricas frequentavam escolas, estudando matemática, astronomia e religião. Os babilônios dominavam cálculos avançados, resolviam equações complexas e deixaram registros científicos que antecedem em séculos as tradições gregas. Sua medicina combinava observação prática
e espiritualidade. Tratavam feridas com mel, registravam sintomas e documentavam tratamentos. A burocracia era minuciosa, deixando para trás um vasto arquivo de documentos que revelam uma sociedade altamente organizada. Em resumo, Babilônia não era um caos moral, era uma civilização estruturada, letrada e científica complexa em perfeita humana. Queda e legado, o fim que nunca foi totala. Queda da Babilônia não aconteceu de uma só vez. Foi resultado de conquistas, mudanças políticas e do passar do tempo, quando os persas liderados por Ciro o Grande tomaram a cidade. A transição foi pacífica. Babilônia se rendeu sem resistência. Ciro respeitou tradições locais e permitiu o retorno de povos exilados, registrando isso em um cilindro de argila frequentemente citado como um dos primeiros documentos de direitos humanos. Mesmo assim, esse foi o início do declínio. Ao longo dos séculos, Babilônia passou por diferentes domínios. O rio mudou de curso, as construções ruíram, a cidade física desapareceu. Mas Babilônia nunca morreu de verdade. Sobreviveu como símbolo, metáfora e memória. Foi redescoberta por arqueólogos, celebrada por artistas e preservada como patrimônio mundial. Ainda hoje, seu nome evoca poder, ambição e mistério. Conclusão então: Babilônia foi uma cidade do pecado ou um berço da civilização? A resposta é: foi as duas coisas, e nenhuma delas. Babilônia não foi uma caricatura, foi contraditória, inovadora e profundamente humana. Criou leis, estudou os céus, ergueu maravilhas e sim, conquistou e foi conquistada. Mas acima de tudo, tornou-se um símbolo duradouro. A verdadeira magia da Babilônia não está nos mitos, mas no que ela representa, o poder das histórias. Porque civilizações não são feitas apenas de tijolos, mas de narrativas. E essas narrativas podem inspirar ou condenar. Babilônia não caiu. Ela se transformou e continua sussurrando através da poeira do tempo.